O segundo fator que o Espírito Santo colocou no meu coração para esta continuação desse ensino é a apostasia, irmãos. A apostasia. A operação do erro. Amém? Vamos lá. O segundo fator chama-se apostasia. O que significa? É o ato de se afastar ou renegar algo. Muitas vezes é utilizado para descrever o abandono da sua fé ou doutrina seguida anteriormente. Então, a apostasia é isso. É quando o ser se apostata daquilo que ele acreditava. É quando o ser humano entende que aquilo que acreditava já não faz mais efeito nenhum em sua vida, então ele larga tudo e volta para trás. Isso é se apostatar da fé. É desacreditar que Cristo um dia morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. É desacreditar que o efeito do sacrifício de Cristo não tem poder para regenerar, transformar a tua vida. Se apostatar da fé é, louvado seja o nome santo do Senhor, é desacreditar da palavra do Senhor, é desacreditar do arrebatamento da igreja, é achar que não irá acontecer. Vivamos e morramos, e é só isso. Mas estão inteiramente enganados. A apostasia, ela veio para atrapalhar a fé cristã, o projeto de Deus. Então, esse ato, esse fator é uma ferramenta poderosíssima nas mãos de Satanás, do anticristo, do falso profeta, porque ele tem agido de uma forma terrível nesses últimos dias. Interessante que a apostasia, ela engloba algo interessante, que até mesmo o apóstolo João, quando recebe as visões das 7 igrejas da Ásia, segundo a escatologia bíblica, pelo tempo, pelas épocas, no século 21, era para nós estarmos vivendo as obras da igreja de Laodiceia, a sétima igreja da Ásia. Era para estarmos vivendo as obras da igreja de Laodiceia, que é as obras mornas. Jesus falou: quem dera se você fosse fria ou quente, mas você é morno, então eu vomitar-te-ei. A igreja do Senhor que será arrebatada é a igreja de Filadélfia, que é a igreja avivada, segundo a escatologia bíblica. E ela ainda está na terra, porque a igreja ainda está na terra. E segundo a escatologia bíblica, a igreja de Laodiceia começa por volta do ano 1900 a imperar a sua doutrina, as suas obras. E com isso está andando com a igreja de Laodiceia, a igreja de Filadélfia, de mãos dadas. Então Laodiceia está andando com a igreja de Filadélfia de mãos dadas, e com isso está esfriando a igreja avivada. Está esfriando a igreja que é para ser arrebatada. A igreja avivada, que é Filadélfia, hoje ela se encontra adormecida, dispersa, fria espiritualmente, acomodada. Mas esse é um assunto para outra oportunidade, quando eu tiver a oportunidade de falar a respeito das 7 igrejas da Ásia. Então eu irei abordar esses assuntos. Mas voltando para a apostasia. A apostasia é esta ferramenta poderosíssima que Satanás tem a teu favor. Tem a teu favor. Quem foi que permitiu? O Senhor. O Senhor permitiu. O Senhor permitiu que essa operação viesse para a terra. Amém? Os textos bíblicos de referência a esse ato, a esse fator,
A apostasia está escrita em 2 Tessalonicenses capítulo do 1 ao 6. Vamos ver? Olha só. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos, a que não vos demovais da vossa mente, com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por espírito, quer por epístola, perdão. Como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordeis de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então, a apostasia. Olha só o versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da permissão, o homem da iniquidade e o filho da perdição. O arrebatamento da igreja ela não acontecerá sem que antes não venham esses sinais, principalmente a apostasia, que é esta apostatação da fé, essa descredibilidade de acreditar que Cristo não virá mais buscar um povo, que isso é mentira, que muitos já não acreditam mais nisso. Vocês estão entendendo? É interessante que esta apostasia é algo profundo. Olha o que está escrito no versículo 11 de 2 Tessalonicenses capítulo 2, do mesmo capítulo. Olha o versículo 11. É por este motivo, olha só, versículo 10. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Então a apostasia ela tem esta operação do erro a teu favor. E quem foi que enviou? O próprio Deus. Então a apostasia é permissão do Senhor para alcançar todos aqueles que não dão crédito na palavra do Senhor. Para todos aqueles que não acreditam, não temem a Deus, que preferem andar na mentira, sendo iludido por as coisas desta vida. Então, a operação do erro, que faz parte da apostasia, que é uma ferramenta do iníquo, né? Ela está operando nesses últimos dias, de uma forma terrível, Em Romanos capítulo 1, olha só, faz parte também desta operação do erro. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, o coração sem juízo, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens, corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências dos seus próprios coração, para desonrar o seu próprio corpo em si, ou seja, pelos os maus desejos, pelos os seus próprios desejos do seu corpo,
Essa palavra concupiscência podemos substituir por bons desejos do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Eu coloquei bons desejos porque são coisas que alimentam a carne, mas para o Espírito são os maus desejos. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então, isso tudo faz parte dessa operação que o Senhor Deus enviou para a terra para ser usada nesse período difícil da humanidade, a apostasia. Então você vê que a própria Bíblia está mostrando isso, que são ferramentas que a operação do erro, que o poder das trevas tem derramado sobre a humanidade. Amém, queridos? Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 e 17, olha só o que está escrito. 15 ou 17. Ora, ainda vos declaramos por palavras do Senhor isto, nós, os vivos, que os que ficarmos até a vinda a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Os que dormem. Porquanto o Senhor, mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos que ficarmos, serem arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com Ele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. No livro de Mateus 24, 4, 5. Mateus 24. Mateus 24, 4, 5. Está escrito assim: E eles responderam: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. A operação do erro. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra, e vezes que não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantarão nações contra as nações, reinos contra reinos, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto ainda é os princípios das dores. Glória a Deus. Olha o versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então nós estamos vivendo os últimos dias e isso tem acontecido. A iniquidade tem se multiplicado. O amor de muitos já se esfriou. No livro de 1 João, capítulo 4, 1 João 4, olha só. 1 João 4, do 1 ao 6. Amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvidos, que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles precedem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o Espírito da verdade e o espírito do erro. Então, João ele está falando para nós não dar crédito em qualquer espírito.
Antes, provai o Espírito se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm sido levantados nesses últimos dias. Olha, irmãos, essa revelação, essa palavra profunda. Quando o apóstolo João ele usa esta linguagem, que não é para nós dar crédito em qualquer espírito, a palavra espírito, no latim, vindo do grego, significa pneuma, que dá o significado de vento ou sopro. E quando nós entendemos assim, a palavra espírito quer dizer vento ou sopro. Paulo vai nos dizer no livro de Efésios capítulo 4, versículo 14, que não é para nós andarmos como meninos inconstantes, sendo levados por qualquer vento de doutrina, ou seja, qualquer ensinamento. Então, João ele está nos alertando que não é para nós dar crédito em qualquer vento, em qualquer sopro, em qualquer entendimento, mas observai se se o ensinamento vem do Espírito da verdade ou do Espírito do erro. Esse assunto é muito sério, porque o inimigo ele quer trazer confusão para a gente desacreditar da verdade. Amém? João capítulo 7, João 7, 12. Olha só. João 7, 12. João 7, 12. E havia grandes murmurações a seu respeito entre as multidões. Uns diziam, ele é bom, e outros, não, antes engana o povo. Isso era o que alguns diziam a respeito de Jesus. 1 Timóteo 4, versículo 1 e 2, olha só o que está escrito. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Estamos vivendo esses dias. Exemplo, 2 Timóteo 3,8. Olha só. Um exemplo, 3,8. Nem jamais comemos pão à custa de outrem. Perdão. 2 Timóteo 3,8. Vamos lá. 3,8. E do outro modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompido na mente, repróbrio quanto à fé. Interessante que nos dias de Moisés já existia esses homens, falsos profetas. Homens que se levantaram no meio deles, homens que se levantaram. Este assunto é algo profundo que acontece quando Moisés se apresenta a Faraó. Janes e Jambres eram os feiticeiros contratados por Faraó para enfrentar Moisés nos sinais que Deus iria dar. Quem era Janes e Jambres? Eles eram os feiticeiros que enfrentaram Moisés diante de Faraó, não somente uma vez, mas várias vezes. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 14, vamos ver. Alexandre, o latoeiro, também causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Olha só. Quem foi Alexandre o latoeiro? Foi um dos obreiros, assim como Demas. Demas e Alexandre, eles foram obreiros, cooperadores na obra. Eles caminharam, seguiram o apóstolo Paulo. Foram obreiros que viveram, conheceram a verdade, mas com o tempo se afastou da verdade e começou aí combater, enfrentar a obra de Deus. Foram obreiros do apóstolo Paulo nos anos 60 do século I. Demas caiu fora da obra devido às perseguições de Nero. Alexandre foi pior, passou a perseguir o apóstolo Paulo, chegando a ponto de interferir na sua sentença, causando muitos males. Daniel capítulo 11, 36, vamos ver? Daniel 11, 36. Daniel 11, 36.
Glória a Deus. 11:36. Este rei fará segundo a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todo. Deus. Contra o Deus dos deuses falarás coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. A respeito da apostasia, 2 Pedro 3:7. 2 Pedro 3:17. Olha só. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos e não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Nós temos de estar firmes, irmãos. Lutar pela nossa fé, pelo nosso conhecimento, pelo conhecimento que Cristo nos deu, que é a verdade. Número 16. Número 16. Olha só. Número 16. Número 16 vai mostrar a rebelião de Corá, Datã e Abirão. Esses homens que faziam parte dos filhos de Levi. Eles faziam parte, olha só, dos filhos de Levi. Eles se levantaram contra Moisés. E a história fala que Deus abriu a terra e engoliram eles vivos. Amém? Então a apostasia é isso. A intenção é trazer descrédito da verdade. Se você não tem acreditado na palavra de Deus, se você acha que não é necessário ter essa posição de destaque para guardar o Senhor, saiba de uma coisa: você pode estar sendo usado pela apostasia, e isso pode interferir na tua vida espiritual, na tua salvação. Observe a tua vida, observe os teus frutos, as tuas atitudes, e perceba se está está de acordo com a vontade do Senhor. Não deixe que as coisas desta vida, não deixe que as más conversações corrompam os teus bons costumes. Não deixe que outros ensinamentos corrompam a sua fé. Amém, queridos? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.